Vitinho, né, para o Campeonato Brasileiro, mais um reforço para a temporada. Ontem eu estive acompanhando o desembarque do Flamengo no aeroporto Santos Dumont, depois do empate contra o Santos, e bate-papo com o pessoal ligado ao Flamengo, o pessoal que trabalha lá dentro, assessoria, enfim. Expectativa muito grande. O Flamengo ainda não assinou com o Vitinho, ainda não está sacramentada essa negociação, mas o Vitinho faz hoje o último jogo pelo CSKA lá na Rússia. Está fazendo nesse momento. Neste momento, e aí viaja para o Rio de Janeiro, deve chegar entre sábado e domingo, e a expectativa da diretoria do Flamengo é que ele seja apresentado oficialmente antes do jogo contra o Sport, domingo, 4 horas da tarde no Maracanã. Inclusive quase 40 mil ingressos já foram vendidos. O Vitinho, que é torcedor do Flamengo declarado, inclusive quando estava de férias no Rio de Janeiro, ia aos Jogos do Flamengo, vai ter uma recepção de gala, um público enorme no Maracanã para cumprimentá-lo, caso seja sacramentado de vez essa negociação, que é um grande reforço, né? O Flamengo que perdeu o Vinícius Júnior para o Real Madrid é um jogador que entra justamente para fazer a função do Vinícius Júnior, atuar mais pelas beiradas de campo. Então, o Vinícius Júnior, que inclusive foi divulgado hoje a lista, né, das inscrições dos jogadores em La Liga. O Vinícius Júnior ficou no Real B. No Real B. E também vai poder ficar com um time que seria o equivalente aqui no Brasil dos juniores. Ele vai poder, então, jogar. Isso não tira também a possibilidade dele jogar entre os profissionais, mas ele vai abrir essas possibilidades também. É uma possibilidade, mas Vinícius Júnior. Eu acho, Helena, que a tendência é de que ele seja reemprestado para uma outra equipe. Até para a própria Espanha. É o machismo nosso aqui, né? Porque muito garoto, o Real Madrid é um time recheado de estrelas, não precisa necessariamente do Vinícius Júnior agora para desequilibrar e fazer a diferença. Então, de repente, dá mais rodagem para esse garoto, para ele voltar um pouco mais preparado, até para se adaptar ao futebol europeu, né? O futebol espanhol principalmente. Mas com essa possibilidade já não dá rodagem dentro do próprio clube, até porque ele vai poder disputar a Champions juvenil. Mas é diferente você pegar um time adulto, por exemplo, um time de cima, né? Ele jogando numa equipe de menor expressão, Las Palmas, enfim, não sei, outras equipes, Valladolid ou Real Sociedad, equipes menores da Espanha, mas atuando na La Liga, enfrentando o próprio Real Madrid, enfrentando o Barcelona, é diferente do que ele está atuando num time B, numa Liga dos Campeões de outra categoria. Acho até acertado por parte do Real Madrid. Gostaria muito de ver o Vinícius Júnior no time principal. mas também dá para entender. O Real Madrid pagou caro pelo jogador e vai fazer o uso dele da melhor maneira que acha necessário. Exatamente, está inscrevendo, inclusive não sabe ainda qual vai ser a numeração, pode ser entre 26 e 29, a numeração da camisa dele em La Liga, para não tirar também a possibilidade dos 25, né? Do 1 ao 25, Exato. E aí ele entraria como um juvenil promovido em La Liga. Bom, enfim, Vinícius Júnior foi inscrito então pelo Real Madrid como jogador do Real Madrid, e a gente quer saber também, vou aproveitar o João Ventura aqui, já a gente vai com o Eduardo Pessinati ao vivo no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, mas vamos ver os próximos jogos para você falar, João, sobre a situação de um jogador que o torcedor do Flamengo quer saber, Guerreiro. Vamos aos próximos jogos do Flamengo, então. Flamengo Sport, que acontece no domingo, que você falou, vai ter a apresentação ao público do Vitinho. Grêmio e Flamengo, na sequência Grêmio e Flamengo. O primeiro que eu falei, válido pela Copa do Brasil, na fase de mata-mata. Grêmio e Flamengo daí pelo Brasileirão. Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores. E aí daí tem Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Mas desses 5 jogos que a gente está vendo na tela, o contrato do Guerreiro acaba no dia 10 de agosto. Então, esse último jogo contra o Cruzeiro, o Guerreiro já está fora. O Guerreiro tem mais 4 jogos com a camisa do Flamengo. Flamengo Sport domingo agora, depois pela Copa do Brasil, 2 jogos seguidos, né, contra o Grêmio, Copa do Brasil e Brasileirão, e fecha a participação dele com o Cruzeiro. Acho muito difícil que o Guerreiro renove o contrato com o Flamengo. Pelo alto valor que ele custa, o rendimento dele não é tão bom assim, pelo menos em termos de gols, em termos de títulos. Ele entregou muito pouco ao Flamengo desde que ele chegou ao clube, e tem a situação dele na Suíça ainda. Ele está ele conseguiu uma liminar da Justiça Federal Suíça para poder atuar. Mas daqui a pouco vai acontecer o julgamento e pode voltar a pena. O Guerreiro pode ficar afastado de novo dos gramados. E a gente lembra aqui quantas vezes ele foi convocado pela seleção peruana, então ele não atuou tanto assim pelo time do Flamengo. E pelo alto valor, um jogador de 34 anos, acho que tem muito mercado, não só no Brasil, pode ter mercado na Europa também, mas vejo o Flamengo um pouco desapegado do Guerreiro nesse momento. Concordo quando dizem que ele é o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro, concordo, mas acho que o Flamengo hoje pode caminhar sem o Guerreiro e com
salário, com o dinheiro que gasta no Guerreiro, o Flamengo pode buscar outras peças no mercado para se reforçar tão bem quanto se perdeu o peruano. Já tem mais Flamengo com o João Ventura, mas a gente vai para o Ninho do Urubu, ao vivo. Vamos ao vivo para o centro de treinamento do Flamengo. Eduardo Pessinati já está aqui na nossa tela, já está na sua casa. Bem-vindo, Eduardo, ao Boa Tarde Fox. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, eu acompanho aqui o treino de reapresentação do Flamengo, né? O Flamengo que empatou com o Santos na quarta-feira na Vila Belmiro, voltou para o Rio de Janeiro ontem, os relacionados ganharam folga e hoje estão se reapresentando. Os titulares já vieram para campo, mas também já saíram, só quem não veio foi Cuéllar e também o Guerreiro. Ambos fizeram um trabalho especial, regenerativo na academia, portanto, do lado de dentro. A gente acompanha aqui os reservas no campo trabalhando neste momento e vale ficar de olho em dois jogadores, né? Um deles, o Marlos Moreno. O jogador desfalcou o time diante do Santos, não viajou com a equipe, tinha dores no tornozelo, vinha tratando desde uma pancada sofrida na partida com o São Paulo, trabalha normalmente por aqui, portanto, pode reforçar o time diante do Sport neste domingo no estádio do Maracanã. O outro, o William Arão. O William Arão não viajou porque estava sendo negociado com o Olympiacos da Grécia. Os dois clubes se acertaram, porém, o jogador não gostou da garantia de pagamento, nem da forma com que receberia esses valores, portanto, negociação suspensa neste momento. O William Arão volta a trabalhar normalmente com o grupo e pode ficar à disposição do técnico do Flamengo, como eu disse, para essa partida contra o Sport no próximo domingo. Arão não foi, Everton Felipe do próprio Sport não vem e fica a expectativa para a chegada do Vitinho. Não é oficial, mas aqui nos bastidores a informação é que ele pode sim chegar nesse final de semana e pode de fato ser apresentado à torcida domingo no Maracanã, fazer pelo menos esse primeiro contato, essa grande contratação que pode chegar aqui no Flamengo, deve estar chegando, é o caso do Vitinho. Para este jogo, mais de 42 mil ingressos foram vendidos, ou seja, Maracanã estará lotado. É com vocês aí no estúdio. Eduardo, o Vitinho está jogando agora. O Lokomotiv Moscou está recebendo o CSKA Moscou, o jogo da Supercopa da Rússia, está 0-0, o jogo está no primeiro tempo ainda. Ele começou jogando. Disse na Rússia, o Eduardo Pessinati, que é a despedida dele, né? O Flamengo pode até confirmar isso ainda hoje. Sim, tem essa expectativa por aqui. A gente conversou agora com a assessoria aqui do Flamengo. Eles ainda não confirmam, né, obviamente, mas dizem que a qualquer momento falaram até para a gente seguir o líder nas redes sociais. Ficar de olho ali no Twitter, nas outras redes do clube, que a qualquer momento pode sim ser feito esse anúncio. E aí o Vitinho chegando por aqui. E se tudo der certo, os planos do Flamengo é realmente apresentar esse reforço antes da partida contra o Sport. Como eu disse, o Maracanã estará lotado, né? Mais de 42 mil ingressos vendidos. E o Flamengo também tem outros jogadores no radar aí, né? Tem o volante Robert Pires, que joga no São Lourenço, é paraguaio, e o outro paraguaio que estaria na mira do Flamengo é o zagueiro Gustavo Gomes, que está no Milan, é reserva no Milan e também é jogador da seleção paraguaia. Então, o mercado segue movimentado aqui no lado do Flamengo. É verdade, Flamengo buscando reforços. Aí o torcedor liga a notícia do João Ventura e com a do Eduardo Pessinati e pensa, Paulo Lima, pô, o Vitinho vem para substituir o Guerreiro, mas não é, né? Não, lado esquerdo. É lado esquerdo, para fazer a função que anteriormente fazia o Everton, depois o Vinícius Júnior. É incrível, né? Porque nessa contratação do Vitinho, quando ele estava saindo do Internacional, né? Eu até cravei que o Vitinho iria para o Flamengo naquela oportunidade. E é lógico que a gente tem informação que vem de dentro do clube e logo depois nas redes sociais, você quer Vitinho? Demorou, mas chegou. O interesse do Flamengo não é de hoje. O Flamengo estava atrás dele já desde aquele imbróglio com o Internacional, quando ele não ficou lá. O Flamengo estava disposto a trazê-lo. E naquela época o Vinícius Júnior não estava nem com essa bola toda. É um jogador que há muito tempo o Flamengo está na esteira, está na trilha e agora se confirma essa informação de 2 anos. Evidente que pensar no Vinícius Júnior e pensar no Vitinho são estilos diferentes. Né? O Vitinho tem muita velocidade, tem um poder de conclusão melhor, é um jogador que sabe usar a bola parada. O Vinícius Júnior vai aprender isso no futuro, espero que sim, porque é bom jogador. Mas o Flamengo traz um cara que já está mais maduro, né? Eu acho que manter o Vinícius Júnior, impossível pelo que foi pago a ele. Mas trazer hoje o Vitinho é uma contratação que satisfaz muito bem essa lacuna que o Flamengo abriu com a venda do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do campo.
O Eduardo Pessinati, vou aproveitar que você está aí no Ninho do Urubu, a gente está falando muito de bastidores, de possíveis contratações, mas uma pergunta, até porque o Renato Portaluppi falou depois da vitória em cima do São Paulo, que vai poupar jogadores para o mata-mata contra o Flamengo. E o Flamengo, como é que vai para esse jogo diante do Sport, tendo na próxima partida da Copa do Brasil o Grêmio pela frente na próxima semana? Vai poupar titular também? Olha, Helena, boa pergunta, viu? Mas a gente nem consigo te responder ainda. Como eu disse, os titulares não vieram para campo hoje. A gente tem acompanhado só os reservas. O treinador deve decidir isso na atividade de amanhã, porque o Flamengo treina amanhã para jogar no domingo. Então, fica aí essa questão, esse mistério para ser respondido por aqui. É isso, obrigado, Eduardo Pessinati, trazendo informações do Flamengo. Vai continuar na cobertura dentro do Expediente Futebol, Central Fox, enfim, toda a nossa programação traz mais do Flamengo. Vem aí um mês de agosto muito complicado para os times, todo mundo tem que ficar de olho, né, João? Principalmente o Flamengo, né? O Flamengo tem agora, enfim, está disputando a liderança do Brasileirão. Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, mas conversando com o pessoal lá do Flamengo, ontem ainda no desembarque, e o Flamengo, papo interno que rola, o Flamengo tem muita confiança que pode fazer 2 bons jogos contra o Grêmio na sequência, né? O Flamengo fica direto em Porto Alegre e há muita confiança que o Flamengo consegue, sem poupar jogador, conseguir essa classificação diante do Grêmio e fazer um bom resultado lá. Por tudo, enfim, eles fazem um planejamento de que jogo dá para vencer, né? Estudando cada adversário, claro, com todo respeito ao Grêmio, mas internamente se aposta muito num bom desempenho contra o Grêmio, mais até do que contra o Cruzeiro. Sobre essa situação de poupar jogador, eu particularmente